Se você entrar nesse vestido, eu me caso com você. O empresário milionário Gustavo Salles gargalhou enquanto toda a elite de Florianópolis aplaudia a humilhação. Viviane Bastos, a faxineira de 35 anos, estava ali apenas para limpar. Mas ele fez questão de destruí-la na frente de todos. Apostou que ela jamais caberia no vestido vermelho. 30 dias. Foi o prazo que ele deu. O que Gustavo não sabia é que aquela mulher não era apenas uma faxineira. E o que ela descobriria sobre ele nos próximos 30 dias transformaria aquela aposta cruel na maior queda que um empresário já teve no Brasil. No dia marcado, ela voltou. Mas não foi o vestido que chocou a todos. O Hotel Majestic brilhava como uma joia na beira-mar norte de Florianópolis. Lustres de cristal bacará iluminavam o salão principal, onde a elite catarinense celebrava o lançamento da nova coleção Primavera-Verão de Gustavo Salles. Mulheres exibiam vestidos que custavam mais que um carro popular. Homens de smoking discutiam negócios entre goles de uísque escocês de 30 anos. Viviane Bastos empurrava o carrinho de limpeza pelo corredor lateral, tentando ser invisível. Após 6 meses trabalhando para a empresa terceirizada que atendia os eventos do hotel, ela havia aprendido a arte de desaparecer. Não fazer barulho, não cruzar olhares, não existir. Seu uniforme rosa de faxineira contrastava violentamente com a opulência ao redor. As mãos calejadas seguravam panos de limpeza enquanto ela recolhia taças de champanhe abandonadas nas mesas laterais do salão. Cada taça vazia valia mais que seu salário semanal. Senhoras e senhores, a voz de Gustavo Salles cortou as conversas. Ele subia ao pequeno palco montado no centro do salão, impecável em seu smoking Armani azul marinho. O cabelo negro perfeitamente penteado para trás. O sorriso branco e predatório. Antes de apresentarmos a peça central desta noite, gostaria de propor algo diferente, um entretenimento especial. Viviane continuou recolhendo taças, tentando terminar logo seu trabalho e sair dali. Mas algo na voz dele tinha um tom cruel que fez seu estômago se apertar. Vocês estão vendo aquele vestido vermelho? Gustavo apontou para o manequim no centro do palco. Um Valentino vermelho sangue, decote profundo, caimento sereia que abraçava cada curva. A etiqueta indicava o preço, R$85 mil. Esta é a peça mais cara da coleção. Um vestido que apenas corpos perfeitos podem usar. Aplausos e murmúrios de aprovação ecoaram pelo salão. E eu aposto... Gustavo fez uma pausa dramática, seus olhos vasculhando o ambiente até pararem exatamente em Viviane. Eu aposto que existem pessoas nesta cidade que jamais poderiam usar uma peça assim. Não importa quanto dinheiro tivessem. Simplesmente não nasceram para isso. O coração de Viviane disparou. Ele estava olhando diretamente para ela. Você! Gustavo apontou o dedo indicador como uma arma. Sim, você de rosa. Venha aqui. Silêncio absoluto tomou o salão. Todos os olhares se voltaram para Viviane. Ela sentiu o sangue gelar nas veias. Suas mãos tremiam, segurando o pano de limpeza úmido. Eu disse, venha aqui. A voz dele era uma ordem, não um convite. As pernas de Viviane se moveram contra sua vontade. Cada passo em direção ao palco parecia uma eternidade. Os sapatos desgastados rangiam no piso de mármore. Ela podia sentir os olhares de julgamento, os sorrisos de escárnio, as risadinhas contidas. Quando chegou aos pés do palco, Gustavo desceu e ficou cara a cara com ela. Ele era alto, intimidador. O perfume Creed Aventus invadia as narinas dela como um assalto químico. Qual seu nome? Ele perguntou, mas não parecia realmente interessado na resposta. Viviane, ela sussurrou, a voz quase inaudível. Viviane, ele repetiu, virando-se para a plateia. Viviane aqui é faxineira, trabalha duro, imagino. Mas vejam, ele fez um gesto abrangente, como se estivesse avaliando gado. 30 quilos acima do peso, postura horrível,
Pele sem tratamento, cabelo sem corte decente há quanto tempo? 6 meses, 1 ano. Risadas começaram a brotar pelo salão. Tímidas no início, depois mais altas, mais confiantes. Mas sou um homem de visão, Gustavo ergueu a taça, e faço aqui uma proposta pública. Viviane, se você conseguir entrar nesse vestido vermelho em exatos 30 dias, eu me caso com você. Aqui mesmo, na frente de todos. Palavra de Gustavo Salles. O salão explodiu em gargalhadas. Celulares surgiram de bolsos e clutches. Flashes iluminaram o rosto de Viviane. Ela estava sendo filmada, fotografada. Sua humilhação sendo eternizada em pixels. 30 dias, Viviane. O que me diz? Aceita o desafio? Viviane queria correr, queria desaparecer. Queria que o chão se abrisse e a engolisse. Mas algo na forma como ele sorria, aquele sorriso vitorioso, seguro de que ela era apenas mais uma piada descartável, acendeu uma faísca minúscula dentro dela. Aceito, ela disse, a voz trêmula, mas clara o suficiente para ser ouvida. O sorriso de Gustavo ficou ainda maior. Ele não tinha ideia do erro que acabara de cometer. Viviane trancou-se no vestiário dos funcionários e deixou as lágrimas caírem. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia tirar o uniforme rosa. Cada gargalhada ainda ecoava em seus ouvidos como uma tortura em loop infinito. Ela se viu no espelho embaçado e quase não reconheceu a mulher que olhava de volta. Quando foi que ela havia se tornado aquilo? Quando parou de se ver como Viviane Bastos, a garota que sonhava em revolucionar a moda brasileira, e passou a ser apenas mais uma faxineira invisível? A resposta veio como um soco no estômago, 7 anos atrás. Viviane estava no 4º semestre de design de moda na UDESC, quando o diagnóstico chegou. Câncer de mama. Estágio 3. Dona Marta Bastos, sua mãe, tinha apenas 53 anos e trabalhava como costureira em uma confecção no bairro Estreito. Não tinha plano de saúde, não tinha economias, tinha apenas uma filha. A decisão foi instantânea. Viviane trancou a faculdade, vendeu o notebook que usava para criar seus designs digitais e começou a trabalhar. Primeiro como atendente em loja de roupas, depois como vendedora de cosméticos. Finalmente, quando a doença avançou e os turnos de cuidado se tornaram integrais, como faxineira noturna. Durante 3 anos, ela dividiu seu tempo entre hospitais e empregos que pagavam pouco e exigiam muito. Viu a mãe definhar, viu os cabelos caírem, viu a pele ficar translúcida. E quando Dona Marta finalmente fechou os olhos pela última vez, Viviane se viu completamente sozinha, com 32 anos, 27 mil reais de dívida hospitalar e nenhum sonho restante. Os 3 anos seguintes foram automáticos. Acordar, trabalhar, pagar dívidas, dormir, repetir. Ela havia se tornado um zumbi funcional, existindo sem viver. O espelho parou de ser um reflexo e virou apenas um lembrete de tudo que ela havia perdido. Até aquela noite, sentada no chão frio do vestiário, ainda vestindo apenas a camiseta branca e a calça do uniforme, Viviane pegou o celular com a tela trincada. Suas mãos ainda tremiam, mas agora não era apenas de humilhação. Era raiva. Uma raiva que queimava nas entranhas como ácido. Ela digitou o nome completo dele, Gustavo Henrique Salles. A primeira página de resultados mostrava fotos dele em eventos sociais, matérias sobre suas boutiques, entrevistas em revistas de negócios. O rosto sempre sorrindo, sempre confiante, sempre cercado de mulheres lindas e homens poderosos. Mas Viviane continuou rolando. Segunda página, terceira, quarta, e então encontrou uma notícia pequena, publicada 2 anos atrás em um portal de notícias local. Ex-funcionária processa empresário do ramo de moda por assédio. O nome de Gustavo não estava explícito, mas os detalhes batiam. Boutique de luxo em Florianópolis, proprietário de 40 anos.
A matéria mencionava que o processo havia sido arquivado por acordo extrajudicial. Viviane clicou em outro resultado. Depois outro. E outro. Nos próximos 40 minutos, sentada naquele chão gelado, ela montou um quebra-cabeça assustador. 3 processos trabalhistas arquivados. 2 denúncias de assédio que nunca viraram processo. Um escândalo envolvendo sonegação fiscal que desapareceu misteriosamente das notícias depois de uma semana. Gustavo Salles não era apenas um empresário arrogante. Era um predador protegido por dinheiro e conexões. E Viviane percebeu algo fundamental. Ele havia cometido um erro fatal. Ele a havia subestimado. Achava que ela era apenas mais uma mulher pobre e invisível que aceitaria a humilhação e desapareceria. Mas ele não sabia quem ela tinha sido. Não sabia que por trás daquela faxineira existia uma designer que entendia de estética, proporções, construção de imagem. Não sabia que ela tinha estudado 3 anos e meio sobre como criar narrativas através de roupas. E, principalmente, não sabia que ela não tinha absolutamente mais nada a perder. Viviane enxugou as últimas lágrimas e digitou no Google: Academia 24 Horas Florianópolis. Depois, nutricionista consulta popular. E, finalmente, como investigar alguém. 30 dias. Ele havia dado 30 dias. Ela usaria cada segundo, não para caber no vestido. Isso seria apenas o teatro, a fachada. O verdadeiro trabalho seria descobrir cada podridão escondida sob o smoking Armani de Gustavo Salles. E quando voltasse àquele salão, não seria como vítima. Seria como algoz. Viviane levantou do chão, lavou o rosto na pia do vestiário e olhou novamente para seu reflexo. Desta vez, viu algo diferente. Não a faxineira humilhada. Não a ex-estudante fracassada. Via uma mulher com uma missão. 30 dias, Gustavo. Ela sussurrou para o espelho. Espero que você aproveite cada um deles, porque será tudo que te resta. Ela pegou sua mochila rasgada e saiu do vestiário. Eram 11h40 da noite. O evento ainda acontecia no salão principal. As gargalhadas ainda ecoavam, mas Viviane não olhou para trás. Tinha muito trabalho pela frente. 5 da manhã. O despertador tocou e Viviane já estava acordada. Havia dormido apenas 3 horas, mas a adrenalina corria em suas veias como combustível puro. Vestiu um conjunto de moletom velho que encontrou no fundo do guarda-roupa e calçou o único tênis que possuía. Um All-Star desbotado que tinha desde a faculdade. A academia mais próxima ficava a 20 minutos de caminhada. Viviane chegou quando o sol ainda não havia nascido completamente. O lugar era simples, sem o luxo das academias da beira-mar, mas tinha o essencial: esteiras, pesos e um preço que cabia no seu orçamento apertado. Primeira vez? Perguntou o rapaz da recepção, um garoto de no máximo 20 anos, com cabelo tingido de loiro. Primeira vez voltando, Viviane respondeu, surpreendendo-se com a própria firmeza na voz. Ela não tinha dinheiro para personal trainer, mas tinha o YouTube. Durante a primeira hora, assistiu vídeos no celular e tentou imitar os movimentos. Seu corpo doía, suas pernas tremiam, o suor ensopava a camiseta velha, mas cada gota era um pedaço da humilhação sendo queimado. Quando voltou para casa, eram 7 da manhã. Tomou banho gelado, o chuveiro não tinha gás, e sentou-se na frente do notebook. Já tinha pesquisado sobre Gustavo Salles a noite anterior, mas agora precisava ir mais fundo, muito mais fundo. Viviane criou uma planilha. Do lado esquerdo, listou tudo o que encontrou sobre ele: os 3 processos trabalhistas, as 2 denúncias de assédio, o escândalo fiscal. Do lado direito, começou a procurar nomes. Quem eram as mulheres que o processaram? Onde estavam agora? Por que os processos foram arquivados? A primeira pista veio de um fórum de discussão sobre direitos trabalhistas.
Uma usuária anônima havia postado 3 anos atrás sobre ter sofrido assédio em uma boutique de luxo. Não citava nomes, mas os detalhes eram específicos demais para serem coincidência. Viviane copiou trechos do relato e os colou em buscadores. Demorou 4 horas até encontrar uma conexão. Uma matéria antiga sobre um prêmio de empreendedorismo feminino mencionava uma ex-gerente de loja chamada Larissa Mourão. O sobrenome batia com um dos processos. As mãos de Viviane tremiam enquanto digitava o nome completo no Facebook. Várias Larissas apareceram, mas apenas uma tinha conexão com Florianópolis. O perfil era privado, mas a foto mostrava uma mulher de aproximadamente 40 anos, cabelos castanhos curtos, sorriso discreto. Viviane criou uma mensagem. Apagou, reescreveu, apagou novamente. Como você aborda uma estranha para falar sobre o trauma que ela provavelmente queria esquecer? Finalmente decidiu ser direta. Larissa, meu nome é Viviane. Trabalhei no evento de Gustavo Salles ontem à noite. Ele me humilhou publicamente e agora estou investigando o passado dele. Vi que você o processou há anos. Podemos conversar? Prometo discrição total. Enviou antes que pudesse se arrepender. Os dias seguintes se transformaram em uma rotina brutal. Academia às 5 da manhã, trabalho das 9 às 6, investigação das 7 às 11 da noite, sono das 11 às 5. Repetir. Viviane cortou açúcar, refrigerante e pão. Começou a comer apenas arroz integral, frango e ovos. A conta bancária sangrava, mas cada real investido era um tijolo na construção da sua vingança. No 3º dia, Larissa respondeu: podemos nos encontrar, mas não pelo Facebook. Anota meu número. No 4º dia, elas se viram em uma cafeteria pequena no centro. Larissa tinha olheiras profundas e as mãos tremiam ao segurar a xícara de café. Ele destruiu minha carreira, Larissa disse, a voz baixa. Me assediou durante 2 anos. Quando recusei os avanços dele, começou a me sabotar no trabalho. Inventou erros, me humilhou na frente dos clientes. Quando finalmente processei, ele ofereceu R$200 mil para eu desistir e assinar um acordo de confidencialidade. Você aceitou? Eu tinha 2 filhas para criar sozinha. O que você faria? Viviane segurou a mão dela. Você conhece outras mulheres que passaram pelo mesmo? Larissa fechou os olhos. Quando abriu, havia lágrimas. Conheço pelo menos 5. No 10º dia, Viviane havia perdido 4 quilos. No 15º eram 7. Mas o peso que realmente importava estava na pasta do seu computador. 17 páginas de depoimentos, prints de conversas, cópias de processos arquivados. Gustavo Salles tinha um padrão. Contratava mulheres bonitas, geralmente em situação financeira vulnerável. Assediava. Quando rejeitado, destruía. Pagava para silenciar. Durante 17 anos, ele havia feito isso impunemente. No 20º dia, uma nova peça se encaixou. Larissa apresentou Viviane a Frederico Castro, ex-motorista particular de Gustavo, por 8 anos. Frederico tinha 62 anos e havia sido demitido sem justa causa quando descobriu irregularidades fiscais nas empresas do patrão. Tenho cópias, Frederico disse durante o encontro em um boteco no Estreito. Documentos que ele acha que foram destruídos, notas frias, comprovantes de propina, tudo guardado em um pendrive. Por que você nunca usou isso? Viviane perguntou. Porque homens como Gustavo Salles têm advogados que custam mais que minha casa. Eu sozinho não teria chance. Mas você... Ele olhou para ela com algo que parecia esperança. Você tem algo que ele não esperava. Você tem a atenção. Depois daquela humilhação que viralizou nas redes, você tem holofotes. E holofotes são a única coisa que homens como ele temem. No 25º dia, Viviane havia perdido 12 quilos. Seus músculos doíam constantemente. Suas mãos tinham calos de tanto digitar. Dormia 4 horas por noite. Mas pela primeira vez em 7 anos, sentia-se viva. Ela se olhou no espelho e viu algo diferente.
Não era mais apenas a transformação física. Embora os traços do rosto estivessem mais definidos, a postura mais ereta. Era o olhar. Havia fogo ali. Faltam 5 dias, Gustavo. Ela sussurrou para o reflexo. E antes de dormir, Viviane fez algo que não fazia desde a morte da mãe. Ela sorriu. Se você chegou até aqui e está gostando dessa história de reviravolta e justiça, deixe seu like e se inscreva no canal. Tem muito mais vindo por aí e você não vai querer perder o que acontece no dia do confronto. No 26º dia, o telefone de Viviane tocou às 6 da manhã. Era um número desconhecido. Ela atendeu ainda ofegante, acabara de terminar 50 minutos de esteira na academia. Viviane Bastos? A voz feminina do outro lado era tensa, quase sussurrando. Sim, quem fala? Meu nome é Renata Silveira. Larissa Mourão me passou seu contato. Eu também trabalhei para Gustavo Salles. Viviane sentiu o coração acelerar, e não era por causa do exercício. Pode falar, Renata. Estou ouvindo. Não pelo telefone. Podemos nos encontrar hoje? É urgente. 2 horas depois, Viviane estava sentada no Parque da Luz com uma mulher de aproximadamente 30 anos, loira, magra, com olheiras que denunciavam noites sem dormir. Renata segurava uma pasta parda como se sua vida dependesse daquilo. Trabalhei como gerente financeira nas empresas dele durante 4 anos. Renata começou, a voz tremendo. Eu via tudo. As notas falsas, os pagamentos por fora, a lavagem de dinheiro através das boutiques. E quando comecei a questionar, ele mudou comigo. O que ele fez? Renata respirou fundo. Começou com elogios excessivos, depois convites inapropriados. Quando recusei, vieram as ameaças veladas. Ele disse que se eu contasse algo para alguém, destruiria minha carreira e minha família. Disse que tinha contatos na polícia, no judiciário, na mídia, que eu era apenas mais uma funcionária substituível. E você tem provas? A pasta se abriu revelando dezenas de documentos, planilhas, extratos, e-mails impressos. Copiei tudo antes de sair. Faz 2 anos que guardo isso, sem coragem de usar. Mas quando Larissa me contou sobre você, sobre o que ele fez naquele evento, Renata limpou uma lágrima que escorria. Percebi que talvez esta seja a única chance de pararmos ele. Viviane segurou as mãos dela. Quantas vocês são, Renata? Quantas mulheres ele destruiu? Das que eu sei pessoalmente, 8. Mas se contarmos rumores, histórias que ouvi de outras empresas onde ele teve participação, podem ser 20, 30. Ele age há quase 20 anos, sempre escapando, sempre pagando para silenciar. Nos 3 dias seguintes, Viviane mal dormiu. Sua mesa virou um centro de comando. De um lado, os documentos financeiros que Renata forneceu, provas de sonegação fiscal de mais de 3 milhões de reais. Do outro, as planilhas com os nomes das vítimas que Larissa havia coletado. E no centro, o pendrive que Frederico entregou, contendo 8 anos de irregularidades documentadas. Mas Viviane sabia que provas sozinhas não seriam suficientes. Gustavo tinha advogados caros, tinha conexões políticas, tinha dinheiro para enterrar qualquer escândalo antes que ganhasse tração. Ela precisava de algo mais, precisava de holofotes. Na noite do 28º dia, Viviane fez uma ligação que mudaria tudo. O número era de Carolina Neves, jornalista investigativa do principal jornal de Santa Catarina. Carolina tinha uma coluna semanal que expunha corrupção e crimes de colarinho branco. Carolina Neves. A voz atendeu após 3 toques. Meu nome é Viviane Bastos. Acredito que você tenha visto o vídeo que viralizou há quase 1 mês. O empresário Gustavo Salles me humilhando publicamente. Houve uma pausa. Vi sim. 500 mil de visualizações nas últimas semanas. Por que está me ligando? Porque em 2 dias eu volto ao evento dele e vou fazer mais do que caber em um vestido. Vou expor 17 anos de crimes. Viviane respirou fundo. Tenho provas de sonegação fiscal,
assédio sexual, lavagem de dinheiro e corrupção. Tenho vítimas dispostas a falar. Tenho documentos. Mas preciso que isso seja público demais para ser abafado. O silêncio do outro lado durou 10 segundos. Depois, onde você está agora? Elas se encontraram em menos de 1 hora. Carolina chegou com um gravador, um fotógrafo e uma advogada especializada em direito trabalhista. Durante 4 horas, Viviane apresentou cada peça do quebra-cabeça que havia montado. Os olhos de Carolina brilhavam com aquele brilho que jornalistas investigativos têm quando encontram a história da década. Isso vai destruir ele, completamente. Você entende isso? Eu conto com isso. Viviane respondeu. E você entende que ele vai tentar destruir você de volta? Que vai usar todo o recurso que tem para desacreditá-la? Viviane pensou na mãe que perdeu, nos sonhos que abandonou, nos 7 anos que viveu como fantasma. Ele já me destruiu. Agora é minha vez. Carolina sorriu. Era o tipo de sorriso que carregava promessas perigosas. Então vamos fazer isso direito. Amanhã à noite vou posicionar 3 câmeras escondidas no salão do evento. Vou ter 2 repórteres infiltrados entre os convidados. E no momento em que você der o sinal, projetamos tudo nos telões do evento. Ao mesmo tempo, publicamos a matéria completa no site do jornal. E quanto à polícia? A advogada que acompanhava Carolina se pronunciou pela primeira vez. Já entrei em contato com o Ministério Público. Com as provas que você reuniu, eles vão ter mandado de prisão pronto. Estarão de prontidão do lado de fora do hotel. Viviane sentiu algo que não sentia há muito tempo. Não era exatamente alegria. Era algo mais profundo. Era justiça tomando forma. No 29º dia, ela acordou às 3 da manhã. Não conseguia dormir. Em 24 horas, tudo mudaria. Ou Gustavo Salles cairia definitivamente, ou ela seria destruída tentando. Olhou para o vestido vermelho que havia conseguido emprestado de uma amiga da época da faculdade. Um modelo similar ao Valentino, mas de uma grife nacional. Havia conseguido fechar o zíper na noite anterior. 14 quilos perdidos em 1 mês. Mas o vestido era apenas o teatro. O show de verdade estava guardado em um pendrive que pendia do seu pescoço como um amuleto. Viviane tocou o pequeno dispositivo e sussurrou. Amanhã, Gustavo. Amanhã você descobre quem eu realmente sou. O dia 30 amanheceu com um céu cinzento sobre Florianópolis. Viviane acordou às 5 da manhã, como havia feito nos últimos 30 dias, mas desta vez não foi para a academia. Foi para o espelho. A mulher que a encarava de volta era irreconhecível. 14 quilos mais leve. Pele tratada com produtos baratos, mas eficientes, que aprendera a usar pelo YouTube. Cabelo cortado e hidratado pela primeira vez em anos. Um favor de uma ex-colega da faculdade que tinha salão no centro. Mas não era apenas a aparência física. Era o olhar. Havia determinação ali. Havia fogo. Às 9 da manhã, o telefone tocou. Era Frederico Castro. Viviane, precisamos conversar pessoalmente, agora. 1 hora depois, ela estava sentada no mesmo boteco no Estreito, onde haviam se encontrado antes. Frederico parecia mais velho, mais cansado. Suas mãos tremiam ao redor da xícara de café. Tem algo que não te contei, ele começou, sem rodeios. Algo que pode mudar tudo hoje à noite. O estômago de Viviane se apertou. O que é? Gustavo tem um cofre no escritório particular dele dentro da própria boutique principal na beira-mar. É onde ele guarda os documentos realmente comprometedores, as coisas que nem eu tive acesso quando trabalhava para ele. Que tipo de documentos? Frederico baixou a voz, embora não houvesse ninguém perto. Registros de pagamentos para autoridades. Fotos comprometedoras que usa para chantagem. Contratos de silêncio com mulheres que ele assediou. E tudo que poderia acabar com ele de vez. Como você sabe disso? Porque eu fui motorista dele por 8 anos. Ouvi conversas telefônicas. Vi quando ele chegava nervoso do escritório segurando envelopes pardos. E numa vez, há uns 5 anos,
Ele bebeu demais após um jantar e me fez buscar documentos naquele cofre. Vi o que tinha lá dentro, Viviane. Vi coisas que me deram pesadelos durante meses. Por que está me contando isso agora? Porque preciso que você entenda o tipo de homem que está enfrentando. Gustavo Salles não é apenas um assediador rico. Ele é perigoso, tem poder real. E se você expô-lo hoje à noite usando apenas o que já tem, ele vai usar tudo o que está naquele cofre para se defender. Vai queimar pessoas, vai chantagear autoridades, vai fazer tudo o que for necessário para sair ileso. Viviane sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Você está sugerindo o quê, exatamente? Frederico colocou um pequeno papel sobre a mesa. Nele, uma sequência de números escritos à mão. A combinação do cofre. Eu a memorizei naquela noite há 5 anos. Nunca esqueci. Sempre soube que um dia poderia precisar. Frederico, isso é invasão. É crime. Sim, é. Ele segurou a mão dela com firmeza. Mas pense bem. Com o que você tem agora, talvez consiga arranhar a reputação dele. Talvez até gere uma investigação. Mas com o que está naquele cofre, você acaba com ele definitivamente, sem volta, sem chance de reconstruir. Viviane olhou para o papel. 6 dígitos escritos em caneta azul. Como eu entraria lá? A boutique tem segurança. Hoje não. No dia do grande evento, toda a equipe de segurança fica no Hotel Majestic. A loja fecha cedo e fica vazia. Apenas uma câmera na entrada principal que você pode evitar usando a porta dos fundos, onde as entregas são feitas. Eu tenho cópia da chave. Ele colocou uma pequena chave dourada sobre a mesa ao lado do papel. Você planejou isso há quanto tempo? Desde o dia em que ele me demitiu sem justa causa, após 8 anos de serviço leal. Mas eu nunca tive coragem, nunca tive motivo forte o suficiente. Até você aparecer. Viviane pegou o papel e a chave. Seus dedos tremiam. Se eu for pega, você não vai ser pega. A loja fica vazia das 6 da tarde até às 6 da manhã seguinte. O evento começa às 8. Você tem 2 horas de janela. Entre pegue o que precisa, saia. Simples assim. Nada é simples assim. Você está certa, nada é. Mas eu vou estar do lado de fora, no carro, esperando. Se algo der errado, você liga e eu busco. Você não está sozinha nisso, Viviane. Ela olhou para o papel novamente. Depois para Frederico. O velho tinha lágrimas nos olhos. Ele destruiu minha vida, Frederico disse, a voz embargada. Me tirou minha dignidade, fez minha família passar vergonha e fez isso com dezenas de outras pessoas. Você tem a chance de parar ele de verdade, não apenas arranhar, parar definitivamente. Viviane dobrou o papel e guardou junto com a chave no bolso da calça jeans. Se eu fizer isso, não há volta. Não há volta de qualquer jeito. No momento em que você aceitou aquele desafio ridículo dele, há 30 dias, não há mais volta. Você só está escolhendo se vai destruí-lo pela metade ou completamente. Às 5 da tarde, Viviane estava parada em frente à boutique principal de Gustavo Salles, na beira-mar norte. A fachada era impecável, vidro espelhado, letreiro dourado, manequins exibindo roupas que custavam o salário anual de uma família inteira. A rua estava movimentada, carros passavam, pessoas caminhavam. Ela precisava esperar o momento certo. Às 5h45, a última funcionária saiu pela porta da frente, trancou e foi embora. A rua começou a esvaziar com o crepúsculo se aproximando. Às 6h05, Viviane caminhou até o beco lateral. A porta dos fundos era discreta, pintada da mesma cor da parede. A chave que Frederico havia dado entrou perfeitamente na fechadura. O coração de Viviane batia tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos. Ela girou a chave. A porta se abriu com um clique suave. E então, respirou fundo e entrou. O interior da loja estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca que vinha da rua através das vitrines.
Viviane ligou a lanterna do celular e começou a caminhar em direção aos fundos, onde ficava o escritório particular de Gustavo. Suas mãos suavam. Cada passo parecia ecoar como um trovão, mas ela continuou, porque não havia mais volta. O escritório particular de Gustavo Salles era exatamente como Viviane imaginava. Elegante, minimalista e absolutamente intimidador. Uma mesa de mogno ocupava o centro, cercada por estantes com livros de design e moda, que provavelmente nunca foram abertos. Na parede, diplomas e fotos com celebridades e políticos. Um mural de conexões e poder. Mas não era isso que Viviane procurava. Atrás da mesa, escondido por um quadro enorme de uma modelo em preto e branco, estava o cofre, exatamente onde Frederico havia descrito. Viviane afastou o quadro com cuidado. Era pesado, devia custar uma fortuna, revelando o cofre digital embutido na parede. Suas mãos tremiam ao pegar o papel com a combinação do bolso. 6 dígitos, 150788. Digitou o primeiro número, depois o segundo. O coração disparado. O terceiro, quarto, quinto. Uma pausa. E se Frederico tivesse errado? E se Gustavo tivesse mudado a senha depois de todos esses anos? 6º dígito. Um bip eletrônico. Depois, um clique metálico. A porta do cofre se abriu. Viviane soltou o ar que nem percebeu que estava segurando. Iluminou o interior com a lanterna do celular e o que viu fez seu estômago revirar. O cofre não era grande, mas estava repleto. Envelopes pardos empilhados, pastas organizadas por cores. E uma caixa de metal menor dentro. Ela começou pelos envelopes. O primeiro continha fotos. Fotos comprometedoras de um homem mais velho, que Viviane reconheceu como vereador da cidade, em situações íntimas com uma mulher muito jovem. No verso de uma das fotos, anotações à mão. Vereador Pacheco, voto favorável, rezoneamento terreno, Canasvieiras. Chantagem, pura e simples. O segundo envelope tinha documentos bancários, transferências de valores altos para contas em paraísos fiscais. Bahamas, Ilhas Cayman, Suíça, valores que ultrapassavam facilmente 10 milhões de reais. O terceiro envelope fez Viviane parar de respirar. Eram contratos, acordos de confidencialidade. Cada um assinado por uma mulher diferente, cada um seguido de um comprovante de transferência bancária. Os valores variavam entre 50 mil e 300 mil reais. Viviane contou rapidamente 12 contratos, 12 mulheres que Gustavo havia pago para silenciar. E isso era apenas o que estava documentado. As pastas coloridas continham ainda mais provas. Uma vermelha tinha notas fiscais frias, documentos falsos usados para sonegação fiscal. Uma azul continha contratos de obras superfaturadas, com anotações sobre propinas pagas a fiscais da prefeitura. Uma verde tinha e-mails impressos discutindo esquemas de lavagem de dinheiro através das boutiques. Mas foi a caixa de metal que mudou tudo. Viviane a abriu com as mãos trêmulas. Dentro, um pendrive e um caderno preto de capa dura. Ela pegou o caderno primeiro e começou a folhear. Eram anotações pessoais de Gustavo, uma espécie de diário onde ele documentava seus negócios. Página após página de confissões escritas à própria mão, nomes de pessoas que havia subornado, detalhes de como manipulava licitações públicas, estratégias para intimidar funcionárias que ameaçavam denunciá-lo. E na última página, algo que fez o sangue de Viviane gelar. Viviane Bastos, faxineira, perfeita para o show do dia 30, gorda, feia, invisível. Exatamente o tipo que a plateia adora ver humilhada. Vou transformá-la em piada viral. Boa publicidade para a marca. Quanto mais ela sofrer, mais visualizações. Quanto mais visualizações, mais vendas. Ele tinha planejado. Não foi um impulso, não foi uma piada espontânea. Gustavo Salles havia escolhido Viviane deliberadamente como instrumento de marketing. Sua humilhação havia sido calculada.
As lágrimas queimaram os olhos de Viviane, mas ela não as deixou cair. Não agora. Fotografou cada página do caderno com o celular. Depois pegou o pendrive e o guardou no bolso junto com os documentos mais comprometedores. 20 minutos. Ela estava ali dentro há 20 minutos. Precisava sair. Reorganizou tudo no cofre para parecer intocado. Fechou a porta. Colocou o quadro de volta na parede. Apagou qualquer rastro de sua presença. Estava prestes a sair do escritório quando ouviu vozes vindas da entrada principal da loja. Esqueci minha carteira no escritório. Preciso pegar rápido antes do evento. Era a voz de Gustavo. O terror percorreu o corpo de Viviane como uma onda gelada. Ela estava presa. Se ele entrasse no escritório agora, a encontraria ali, com documentos roubados, com provas de invasão. Tudo ruiria. Pensou rápido. A janela do escritório dava para o beco lateral. Era alta, mas não impossível. Viviane correu até lá, destrancou e empurrou. A janela abriu com um rangido que pareceu ecoar como um grito. As vozes se aproximavam no corredor. Ela jogou a mochila primeiro. Depois, impulsionou o corpo pela abertura. Foi desajeitado, desesperado. Seu ombro bateu no batente, uma pontada de dor aguda. Mas ela conseguiu passar. Caiu do outro lado no chão de concreto do beco. 2 metros de queda. A dor subiu pelo tornozelo esquerdo, mas a adrenalina era mais forte. Viviane se levantou, pegou a mochila e correu. Dentro da loja, ouviu Gustavo entrando no escritório. Que estranho. A janela está aberta, mas ela já estava longe, desaparecendo entre as sombras do beco. 3 quarteirões depois, parou para respirar. As mãos ainda tremiam violentamente, o tornozelo latejava. Mas no bolso, pesado como chumbo e precioso como ouro, estava o pendrive. Pegou o celular e ligou para Carolina Neves. Consegui, ela disse ofegante. Consegui tudo. Você não vai acreditar no que ele tinha escondido. Onde você está? Indo para o hotel. O evento começa em 1h40. Viviane, você está bem? Sua voz está... Estou ótima. E pela primeira vez em 30 dias, ela realmente acreditou nisso. Hoje à noite, Carolina, Gustavo Salles descobre o que acontece quando você subestima a mulher errada. Desligou e continuou caminhando. O sol havia se posto completamente. A cidade acendia suas luzes e Viviane Bastos caminhava em direção ao Hotel Majestic como um soldado indo para a batalha final. Uma batalha que ela já havia vencido. Gustavo só ainda não sabia. 7 da noite. Viviane estava no pequeno apartamento que dividia com uma colega de trabalho no bairro Capoeiras. O vestido vermelho pendurado na porta do guarda-roupa parecia pulsar com vida própria, como se soubesse o papel que desempenharia nas próximas horas. Mas antes de vestir a armadura, havia trabalho a fazer. Carolina Neves chegou acompanhada de 2 técnicos carregando equipamento. Temos 1 hora para revisar tudo e preparar a apresentação, ela disse, abrindo o laptop sobre a pequena mesa da sala. Viviane conectou o pendrive que havia roubado do cofre. O que apareceu na tela fez até Carolina, que já havia visto de tudo em 15 anos de jornalismo investigativo, segurar a respiração. Pastas organizadas por ano, de 2008 até 2025, cada uma contendo subpastas, propinas, contratos falsos, chantagens, acordos silêncio. Meu Deus, Carolina sussurrou. Isso é evidência de crimes que prescrevem em décadas. Eles trabalharam rápido. Carolina selecionou os documentos mais impactantes visualmente. Aqueles que mesmo pessoas sem conhecimento jurídico entenderiam imediatamente. Fotos de transferências bancárias com valores absurdos. Páginas do caderno manuscrito de Gustavo confessando propinas. Os 12 contratos de silêncio com as mulheres que ele assediou e a página onde ele planejava a humilhação de Viviane como estratégia de marketing. Isso vai ser projetado em telões de LED de 5 metros.
Carolina explicou enquanto organizava a apresentação. Impossível de ignorar. Impossível de negar. Um dos técnicos estava em videochamada com a equipe já posicionada no Hotel Majestic. Temos 3 câmeras escondidas instaladas. Uma na entrada, uma lateral ao palco, uma no fundo do salão. 2 repórteres infiltrados como convidados. E a equipe técnica do hotel já foi, digamos, convencida a nos dar acesso aos controles dos telões. Convencida como? Viviane perguntou. Carolina sorriu. Digamos que quando você mostra para um técnico que o patrão dele está envolvido em lavagem de dinheiro e assédio, a lealdade corporativa desaparece rapidamente. Às 7h40, Viviane entrou no banheiro para se arrumar. A maquiagem era simples, mas eficiente. Tutoriais do YouTube haviam sido seus professores. O cabelo, que ela mesma havia escovado, caía em ondas suaves sobre os ombros. E então, o vestido. Vermelho. Justo. Caimento sereia. Não era o Valentino original que Gustavo havia exibido há 30 dias, mas era próximo o suficiente. E mais importante, ela cabia perfeitamente. 14 quilos perdidos. 30 dias de trabalho brutal. Mas quando Viviane se olhou no espelho, percebeu que a transformação real não tinha nada a ver com o peso. Era a mulher que olhava de volta, firme, determinada, perigosa. Você está linda, disse a colega de apartamento da porta do banheiro, lágrimas nos olhos. Vai acabar com ele. Vou, Viviane respondeu. Não era arrogância, era certeza. Às 8h menos 10, o carro de Carolina parou na entrada lateral do Hotel Majestic. Viviane desceu, o vestido vermelho brilhando sob as luzes da fachada. Alguns seguranças a olharam, mas ela passou direto, o convite falso que Carolina havia conseguido na mão. Dentro do hotel, os corredores luxuosos levavam ao grande salão. Viviane podia ouvir a música, o burburinho das conversas, o tilintar de taças de cristal. O mesmo ambiente onde 30 dias atrás ela havia sido destruída. Carolina a encontrou perto da entrada do salão. Está pronta? Nasci pronta. O plano é o seguinte, você entra. Gustavo inevitavelmente vai fazer algum show, porque é o tipo de homem que precisa de plateia. Quando ele terminar o discurso dele, seja lá qual for, você sobe ao palco, pega o microfone e dá o sinal. Que sinal? Apenas diga, verdade. Quando dissermos essa palavra, a equipe técnica assume os telões e começamos a projeção. Simples assim. E a polícia? Delegado Oliveira está posicionado do lado de fora com 5 viaturas. No momento em que as provas forem públicas, eles entram. Gustavo não vai sair desse hotel a não ser em algemas. Viviane respirou fundo. E se algo der errado? Carolina segurou seu rosto com ambas as mãos. Viviane, você invadiu o escritório de um homem perigoso, roubou provas de crimes que vão destruir sua vida, emagreceu 14 quilos em um mês e está prestes a confrontá-lo na frente da elite da cidade. Se algo pudesse dar errado, já teria dado. Você já venceu, agora é só finalizar. 8 horas. As portas do salão se abriram. Viviane Bastos entrou. O efeito foi imediato. Conversas pararam. Cabeças viraram, sussurros explodiram como fogos de artifício. A faxineira que havia sido humilhada publicamente 30 dias atrás estava ali, transformada, usando um vestido vermelho que abraçava cada curva de um corpo esculpido por determinação e raiva. Gustavo Salles estava no centro do salão, cercado por admiradores. Quando a viu, seu sorriso congelou. Por uma fração de segundo, Viviane viu algo que nunca havia visto naquele rosto arrogante. Medo. Mas ele se recuperou rápido. O sorriso voltou, agora ainda maior, mais performático. Ele bateu palmas, chamando a atenção de todos. Senhoras e senhores, sua voz ecoou pelo salão. Parece que temos uma convidada especial, Viviane Bastos, a mulher que aceitou o meu desafio. Aplausos educados, alguns genuínos, outros claramente constrangidos.
Gustavo caminhou em direção a ela, os passos medidos, o sorriso de predador. Eu admito, Viviane, você me surpreendeu. Realmente emagreceu. Realmente cabe no vestido. Ele se virou para a plateia. Então, segundo minha palavra, eu deveria me casar com ela agora, não é mesmo? Risadas nervosas. Mas vejam bem... Ele se aproximou mais, a voz baixando para um tom de falsa intimidade que ainda era captado pelos microfones. Isso foi apenas uma brincadeira. Você entende, não é? Uma piada. Eu nunca realmente... Eu entendo. Viviane o interrompeu. Sua voz era calma, mas carregava um peso que fez o salão inteiro silenciar. Gustavo piscou, surpreso pela interrupção. Entendo que foi uma piada. Viviane continuou, caminhando em direção ao palco. Entendo que você me usou para entretenimento. Entendo que calculou minha humilhação como estratégia de marketing. Ela subiu os degraus do palco. Gustavo ficou parado no chão, a expressão começando a rachar. Mas sabe o que você não entendeu, Gustavo? Viviane pegou o microfone do pedestal. Não entendeu que subestimar uma mulher é o erro mais caro que um homem pode cometer. Ela olhou diretamente para as câmeras escondidas e disse a palavra verdade. A palavra ainda ecoava pelo salão quando os telões de LED se acenderam, 5 metros de altura, impossíveis de ignorar. E neles, a primeira imagem, uma página do caderno manuscrito de Gustavo Salles, ampliada para que cada letra fosse perfeitamente legível. Viviane Bastos, faxineira, perfeita para o show do dia 30. Gorda, feia, invisível, exatamente o tipo que a plateia adora ver humilhada. Vou transformá-la em piada viral. Boa publicidade para a marca. O silêncio que caiu sobre o salão foi ensurdecedor. Gustavo olhou para os telões, depois para Viviane, depois novamente para os telões. Seu rosto passou do bronzeado saudável para uma palidez cadavérica em questão de segundos. Isso é falsificado, ele gritou, tentando subir ao palco. Alguém desligue isso, desligue agora. Mas ninguém se moveu. Todos estavam hipnotizados pelas imagens que surgiam em sucessão nos telões. A segunda imagem, transferências bancárias, milhões de reais para contas em paraísos fiscais. Datas, valores, nomes de empresas de fachada. A terceira, os 12 contratos de confidencialidade, nomes de mulheres riscados para proteger identidade, mas os valores pagos destacados em vermelho, 50 mil, 80 mil, 120 mil, 200 mil, 300 mil, 12 mulheres. A voz de Viviane soou pelo sistema de som, clara e firme. 12 mulheres que Gustavo Salles assediou sexualmente e depois pagou para silenciar. Algumas trabalhavam para ele. Outras eram fornecedoras. Algumas apenas tiveram o azar de cruzar seu caminho. A quarta imagem, fotos do vereador Pacheco em situação comprometedora. A anotação no verso, voto favorável, rezoneamento. Chantagem. Viviane continuou. Gustavo Salles usa informações comprometedoras de autoridades públicas para conseguir favores políticos. Esse vereador não é o único. Há outros 3 políticos neste pendrive, todos chantageados, todos controlados. Murmúrios explodiram pelo salão. Alguns convidados já pegavam seus celulares, filmando, fotografando. A notícia estava se espalhando em tempo real. Gustavo finalmente conseguiu subir ao palco. Tentou arrancar o microfone da mão de Viviane, mas ela se afastou. Você invadiu minha propriedade, ele gritou, o rosto vermelho de raiva. Roubou documentos privados. Isso é crime. Você vai presa. Sim, Gustavo, é crime. Viviane não se intimidou. Assim como é crime sonegar mais de 3 milhões de reais em impostos. Assim como é crime lavar dinheiro através de empresas de fachada. Assim como é crime assédio sexual. Assim como é crime chantagem de autoridades públicas. A quinta imagem surgiu. Notas fiscais frias, centenas delas, organizadas por ano. Durante 17 anos, Viviane continuou,
sua voz crescendo em intensidade. Gustavo Salles construiu um império em cima de crimes. Ele roubou dos cofres públicos através de sonegação. Destruiu vidas de mulheres vulneráveis, comprou autoridades e fez tudo isso se escondendo atrás de ternos caros e sorrisos bonitos. Desliguem isso, Gustavo berrou para a equipe técnica, mas os técnicos com instruções claras de Carolina não se moveram. A sexta imagem. E-mails discutindo esquemas de superfaturamento em obras públicas, valores desviados, propinas calculadas em planilhas detalhadas. E então, a sétima e mais devastadora, um vídeo. A gravação era antiga, de celular, qualidade baixa, mas o áudio era cristalino. Gustavo em seu escritório, conversando com outro homem sobre como resolver uma funcionária que havia ameaçado denunciá-lo. Oferece 200 mil. Se ela não aceitar, destruímos ela. Tenho contatos na mídia, plantamos histórias. Dizemos que ela roubou da empresa, que tinha problemas mentais. O padrão, sabe como funciona? A voz no vídeo era inconfundivelmente dele. O salão explodiu. Gritos de indignação, mulheres chorando, homens exigindo explicações, convidados se levantando e caminhando em direção às saídas. Isso foi tirado de contexto. Gustavo tentou argumentar, mas sua voz estava sendo engolida pelo caos. Vocês não entendem. Eu posso explicar. Não precisa explicar para nós, Viviane disse, apontando para a entrada principal do salão. As portas se abriram. Delegado Oliveira entrou seguido por 6 policiais uniformizados. Atrás deles, Carolina Neves, com uma câmera profissional filmando cada segundo. Gustavo Henrique Salles. A voz do delegado cortou o tumulto. Você está preso por sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, assédio sexual, corrupção de funcionários públicos e chantagem. Você tem direito a permanecer em silêncio. Gustavo recuou, tropeçando nos próprios pés. Seu rosto era uma máscara de descrença. Vocês não podem... Eu tenho advogados. Eu conheço pessoas. As pessoas que você conhecia acabaram de ver todas as provas de seus crimes sendo transmitidas ao vivo para 3.000 espectadores online. Carolina disse, o microfone captando cada palavra. E para mais 800 pessoas neste salão. Seus advogados podem ser bons, Gustavo, mas não são mágicos. 2 policiais avançaram. Gustavo tentou correr, mas tropeçou no próprio paletó caro e caiu de joelhos no palco. As algemas tilintaram enquanto eram fechadas em seus pulsos. Isso é um erro, ele gritou enquanto era erguido. Viviane, você vai pagar por isso. Você me ouviu? Vai pagar. Mas Viviane apenas ficou ali, no centro do palco, assistindo enquanto o homem que a havia humilhado 30 dias atrás era arrastado em algemas. O salão inteiro estava em pé agora. Alguns filmavam, outros choravam, alguns aplaudiam. E então, uma mulher começou a bater palmas, depois outra e outra. O aplauso começou tímido, mas cresceu. Cresceu até encher todo o salão. Não era para Gustavo, era para Viviane. Larissa Mourão estava nas primeiras filas, lágrimas escorrendo pelo rosto, aplaudindo com força. Ao lado dela, Renata Silveira. E atrás, outras mulheres que Viviane reconheceu das fotos dos contratos de confidencialidade. Todas ali, todas finalmente livres. Carolina subiu ao palco e abraçou Viviane. Você conseguiu, meu Deus, você realmente conseguiu. Viviane olhou para os telões onde ainda rodavam as provas. Olhou para as câmeras que transmitiam tudo ao vivo. Olhou para as mulheres que finalmente podiam respirar. E pela primeira vez em 30 dias, ela deixou as lágrimas caírem. Mas não eram lágrimas de dor. Eram de liberdade, 6 meses depois. O ateliê ficava em um sobrado reformado no bairro Trindade, a poucos quarteirões da UDESC, a mesma universidade onde Viviane havia abandonado seus sonhos 7 anos atrás. A placa na entrada era simples, elegante. Ateliê Bastos, Design e Liberdade.
Viviane estava debruçada sobre a mesa de corte, ajustando o molde de um vestido, quando a campainha tocou. Era Larissa Mourão, agora sua sócia e gerente administrativa. Chegou, Larissa disse, os olhos brilhando. O último pedido da coleção. Elas caminharam até a sala de exposição, onde sobre um manequim iluminado estava o vestido vermelho. Não o que Viviane havia usado naquela noite no Hotel Majestic. Aquele estava guardado em local seguro. Este era a versão final, aperfeiçoada, que seria leiloada no evento beneficente desta noite. Ainda consigo sentir tudo quando olho para ele, Viviane disse, tocando o tecido suavemente. É por isso que ele vale tanto. Não é apenas um vestido, é um símbolo. E era mesmo. Nos 6 meses desde a prisão de Gustavo Salles, a história de Viviane havia se tornado viral não apenas regionalmente, mas nacionalmente. A faxineira que havia destruído um império de corrupção. A mulher que transformou humilhação em justiça. O julgamento de Gustavo havia sido rápido, com as provas que Viviane forneceu, todas validadas por perícia forense apesar da origem questionável. A promotoria construiu um caso inabalável. 17 anos de crimes documentados. 12 mulheres que finalmente puderam testemunhar sem medo. Autoridades que foram forçadas a admitir a chantagem. A sentença: 23 anos de prisão. Perda total de bens. Falência completa de todas as empresas. Gustavo Salles, que um dia foi um dos empresários mais poderosos de Santa Catarina, agora era apenas o detento número 4728 da penitenciária de Florianópolis. Você já decidiu para onde vai o dinheiro do leilão? Larissa perguntou. Já. Metade para o fundo de bolsas de estudo para mulheres de baixa renda no curso de design. A outra metade para a ONG que apoia vítimas de assédio no trabalho. O celular de Viviane vibrou. Mensagem de Carolina Neves. Matéria saiu. Primeira página. Você vai amar. Viviane abriu o link. A manchete do principal jornal de Santa Catarina estampava: de faxineira a empresária, o renascimento de Viviane Bastos. A matéria contava toda a trajetória, a humilhação pública, os 30 dias de transformação, a investigação solitária, a queda de Gustavo. E agora, 6 meses depois, o ateliê que já empregava 15 pessoas. Todas mulheres, muitas delas ex-funcionárias de Gustavo ou vítimas de assédio em outras empresas. O telefone não parou de tocar hoje, disse Renata Silveira, que havia se juntado ao ateliê como diretora financeira. 3 lojas em São Paulo querem vender nossa coleção. Uma revista nacional quer fazer uma matéria de capa. E ela fez uma pausa dramática. A Vogue Brasil pediu uma entrevista. Viviane riu. Não o riso tímido de quem tem medo de ocupar espaço, mas o riso pleno de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. Às 7 da noite, o salão do Centro de Cultura e Eventos estava lotado. Não era o Hotel Majestic. Viviane havia escolhido deliberadamente um espaço mais democrático, acessível. Mas estava igualmente elegante, decorado com peças das próprias alunas do curso de design da UDESC. O leilão do vestido vermelho seria o evento final da noite. Viviane subiu ao palco. O mesmo palco onde 6 meses atrás ela havia visto Gustavo ser preso. Mas agora as luzes eram diferentes. A energia era diferente. Em tudo era diferente. Boa noite, ela começou, e o salão silenciou. Há 6 meses eu estava no Hotel Majestic, usando este vestido, vivendo o melhor e o pior momento da minha vida simultaneamente. Ela fez uma pausa olhando para as pessoas. Tantos rostos conhecidos. As 12 mulheres que haviam assinado acordos de confidencialidade com Gustavo estavam ali. Frederico Castro, que havia fornecido a combinação do cofre. Carolina, que havia tornado tudo público. Muitas pessoas me perguntam se eu me arrependo, se valeu a pena, se o preço foi alto demais. Viviane sorriu. A resposta é não. Não me arrependo nem um segundo, porque aprendi algo fundamental. Vingança não é sobre destruir quem te machucou.
Vingança verdadeira é reconstruir sua própria vida de forma tão completa, tão radiante, que a pessoa que tentou te apagar seja forçada a assistir você brilhar. Aplausos explodiram. Este vestido, ela apontou para o manequim ao lado, foi usado na noite em que um império criminoso caiu. Mas não quero que ele seja lembrado por isso. Quero que seja lembrado pelo que representa, a capacidade de qualquer mulher de se reerguer, de lutar, de vencer. O leilão começou. O valor inicial, R$10.000. Em 5 minutos, chegou a 50 mil, depois 100, depois 200. O lance final veio de uma mulher no fundo do salão. Uma mulher que Viviane reconheceu de uma das fotos dos contratos de confidencialidade. R$300.000, ela gritou, a voz firme. Silêncio. Vendido! O leiloeiro anunciou. A mulher subiu ao palco para buscar o vestido. Quando chegou perto de Viviane, sussurrou. Obrigada, por ter a coragem que eu não tive. Viviane a abraçou. A coragem sempre esteve em você. Eu apenas acendi o pavio. Quando o evento terminou e o salão começou a esvaziar, Viviane ficou sozinha por um momento no palco. Olhou para o espaço vazio onde o vestido vermelho havia estado. Pensou na mãe que havia perdido, nos 7 anos que viveu como fantasma, na humilhação que quase a destruiu, e em como tudo isso, de alguma forma torta e dolorosa, havia sido necessário para chegar até ali. Seu celular vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Abriu com o coração apertado. Mas não era ameaça. Era de uma das alunas bolsistas do fundo que ela havia criado. Obrigada por acreditar em mim quando ninguém mais acreditava. Vou me formar em design graças a você. Um dia vou fazer por outras mulheres o que você fez por mim. Viviane guardou o celular e caminhou em direção à saída. Do lado de fora, Florianópolis brilhava sob o céu estrelado. A mesma cidade onde ela havia sido invisível por tanto tempo. A mesma cidade onde agora seu nome era sinônimo de resistência. Ela respirou fundo o ar da noite e sorriu, porque no final, Gustavo Salles tinha razão sobre uma coisa. Aquela aposta havia mudado tudo. Só não da forma que ele imaginava. Ele apostou que ela jamais caberia no vestido. E ela provou que nunca precisou caber em molde nenhum, porque a verdadeira vitória não era destruir quem a machucou, era criar um mundo onde nenhuma outra mulher precisaria passar pelo que ela passou. E esse mundo, Viviane Bastos estava construindo. Um ponto, uma costura, uma vida transformada por vez. E aí, o que você achou? Viviane transformou humilhação em justiça. Gustavo apostou que ela jamais caberia no vestido. Ele perdeu tudo. Ela reconstruiu sua vida. A verdadeira vingança não é destruir quem te machucou. É brilhar tão forte que eles sejam forçados a te assistir voar. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho, comenta. Qual foi o momento mais impactante para você? Nos vemos no próximo vídeo.